Bom dia, turminha! Vamos para a nossa próxima videoaula. E hoje, a nossa videoaula será de geografia. E nós vamos falar de um assunto que a gente já está falando dele há um tempo. Vocês lembram da história do Chico Bento e do primo dele? Onde o primo do Chico Bento morava em um apartamento que ficava na cidade. E o Chico Bento morava em uma casa que ficava no campo. Lembra disso? Existem vários tipos de casa. Casas de 2 andares, casas de um andar só, existe apartamento, existe casa grande, existe casa pequena, casa de madeira, casa de bambu, casa de tudo quanto é tipo de jeito. Então, hoje, a nossa aula vai ser sobre os tipos de casa e a importância da casa para as pessoas. Porque, gente, para que serve a casa? A casa, ela é um lugar muito importante. É um lugar onde a gente fica seguro, onde a gente tem abrigo, onde a gente tem a cobertura para proteger a gente do sol, da chuva, do frio. É onde a gente fica, na sua grande maioria, com as nossas famílias. É onde a gente pode visitar amigos ou pode chegar amigos na nossa casa. A casa é o lugar onde a gente guarda as nossas coisas, onde a gente convive. Então, a casa é um lugar muito importante. O que a gente precisa entender é que existem vários tipos de casa. E as casas mudam, às vezes, dependendo dos lugares aonde elas são construídas. Tem lugar que é muito frio, então lá vai ter um tipo de casa. Tem lugar que é mais quente, mais fresco, então nesse lugar serão construídos outros tipos de casa. Então as casas, elas são muito variadas, elas podem ser de vários tipos. Tem pessoas que moram até em barcos, tem pessoas que moram em casas perto lá de rios, tem pessoas que moram em casa perto da praia, tem pessoas que moram em casas nas montanhas, tem pessoas que moram em casas que não tem nem montanha, nem praia perto. Então, assim, varia muito e a gente tem um monte de tipo de casa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as moradias e sobre como elas mudam e sobre os elementos, sobre as coisas que a gente precisa para construir casas, que também são vários os materiais que a gente pode construir uma casa. Então, vamos lá, atenção. Nossa aula de hoje vai ser na página 8 do livro de geografia, ó. Página 8 do livro de geografia. E nessa página, nós vamos ter aqui, ó, espaços de convivência. A casa é um espaço de convivência, um lugar onde a gente convive com a nossa família, com os nossos amigos. Então, as casas, elas são os lugares de convivência. Se vocês observarem aí na página 8, vocês vão ver que existem vários tipos de casa. Na primeira aqui, a gente tem, ó, favela do Morro de Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. Olha como são as casas nas favelas, nas comunidades. Elas não são casas muito grandes e elas são coladinhas umas nas outras, ó. E são casas em morros, né? Aqui eu tenho uma casa de 2 andares, que é mais comum da gente ver na nossa cidade, uma casa de pedra. E cada casa dessa está em algum lugar do nosso Brasil, quer ver? Ó? Essa daqui de 2 andares, ela está em São Paulo. Essa casa de pedra, ela está na Bahia, ó. Uma casa toda feita de pedra. Eu tenho aqui, essa casa é muito legal e diferente do que a gente está acostumado. Essa casa aqui é uma palafita. É uma casa que ela foi construída perto de um rio. Então, ó, eles colocam toras de madeira para a água do rio não chegar até a casa e constroem a casa em cima dessa tora de madeira, em cima do rio. Palafita, uma casa muito legal, que é muito comum a gente encontrar ela em lugares onde tem pescadores, onde tem gente que vive lá do rio, que moram perto de lugares que enchem, porque tem muito lugar aqui no Brasil que, dependendo de como o rio tá, a água acaba chegando na casa das pessoas. Então elas já fazem as casas em cima dessas madeiras para justamente a água lá do rio não chegar até a casa. Então temos casa de palafita, temos casas coloridinhas, temos aqui essa casa aqui, ó, que não é nada comum da gente ver no nosso dia a dia, mas lá para os índios é uma casa bem comum, que são ocas, ó. E aqui são alguns materiais que a gente pode utilizar para construir casa. Aqui eu tenho madeira, aqui eu tenho bambu. Existe uma casa que se chama casa de pau a pique. Tia Marcele, que casa é essa? É uma casa que é bambu e barro. As pessoas colocam o bambu enterradinho, amarradinho, e elas vão colando barro nesse bambu e vai fazendo a casa de pau a pique. Aqui eu tenho a casa lá de tijolo, que é a casa comum. Na maioria das vezes as casas são feitas assim,
Casas de alvenaria é o nome que dá para as casas que são feitas de bambu. Depois aqui eu tenho outros exemplos de casa. Eu tenho prédios. Eu tenho uma casa que é feita toda em madeira. Eu tenho casa que é térrea, que é tipo casa lá de fazenda, casa que não tem mais de um andar, ela é toda no chão. Então, assim, são vários tipos de moradia. E a moradia é importante porque é um espaço de convivência. É um espaço onde eu posso estar com a minha família. É um espaço onde eu fico protegida, onde eu guardo as minhas coisas. Então, é super importante. Agora, a tia Marcele vai mostrar como é o bairro onde eu moro. Porque também aqui é um bairro que é meio assim diferente. Eu moro em um lugar que é mais afastado. Então, não tem muitas casas. E o meu bairro é a mistura da cidade com a parte com a parte lá do campo. É meio que misturado. Então eu vou mostrar pra vocês, porque aqui dá pra ver legal. Então presta atenção. Deixa eu tirar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, aonde eu moro não tem muitas casas. Olha só, presta atenção. Lá no final eu tenho um mar. E tem muitas árvores aqui onde eu moro. Deixa eu botar pra cá que tem sol. Vai ficar melhor pra vocês verem. Ó. Então aqui é meio misturado, é meio campo, né? Pode dizer que tem poucas casas. Tem aqui, são os meus vizinhos. Não tem asfalto aqui onde eu moro. E não dá pra... As casas ficam meio escondidas no meio do mato. Mas esse é o meu bairro, eu moro em Mar do Norte. Então, vamos lá, vamos continuar. Com isso, a gente consegue perceber que existem vários tipos de casa. Eu tenho desde casas muito grandes a casas normais e a casas pequenas. Então, assim, como vai ser a sua casa vai ser segundo a situação financeira da sua família. Se a sua família ela tem uma situação financeira, dinheiro, muito dinheiro, a casa vai ser de um jeito. Se a sua família, como a maioria das pessoas, que tem uma quantidade de dinheiro normal, que dá para viver tranquilo, ela vai ter um tipo de casa. Então, as casas, elas vão variando de família para família, de cultura para cultura. A casa lá do índio jamais vai ser igual a casa da tia Marcele. Por quê? A tia Marcele não é índia. Então, também, a minha casa, eu nunca vou achar uma casa igual a minha no meio de uma aldeia. Porque eles são índios, então a cultura deles é completamente diferente. E não faz nenhuma diferença isso, o tipo de casa, o tamanho da sua casa. O que importa é a casa ser um lugar onde você se sente protegido, amado e cuidado, entendeu? Então, o que importa dentro da casa é a gente estar bem ali dentro. Não, ela não vai importar se ela é grande, se ela é pequena, entendeu? Então, as casas, quando vocês andarem aí pela rua de vocês vão ver desde as casas menores até as grandes casas. Porque é assim... A vida, ela é dividida assim, né? A gente tem desde coisas que são mais simples a coisas que são grandiosas. Tudo isso depende de como cada família vive, de quanto cada família tem também. Então, por isso as casas, elas são muito diferentes uma das outras. Então, vamos lá. Agora a gente vai perceber o seguinte. Sobre a casa no campo e a casa na cidade. Há uma diferença. Se a gente observar aqui, ó. Esse prédio... Esse apartamento, ele não parece um lugar de campo, né? Parece que está em algum lugar em uma cidade, certo? Se a gente observar agora essa imagem aqui, não parece que essa casa, ela tá em uma cidade. Por que não parece, tia Marcele? Porque eu tenho muitas árvores, eu não tenho tantas casas, eu tenho bastante área verde. Olha só, e é diferente. O lugar, o espaço é diferente. Olha como é uma cidade... Vamos voltar lá na historinha do Chico Bento. Olha como é uma cidade bem movimentada, com muito carro, as casas todas perto, ó. Um monte de coisa. E olha a diferença de uma casa no campo. Vamos voltar aqui pro Chico Bento. Olha a casa no campo. Existem diferenças entre esses dois lugares, não é verdade? Então, observando isso, vocês vão também observar na página 10 essa imagem. Depois de vocês observarem bem essa imagem, vocês vão responder algumas perguntas na página 11. Que tá assim, ó. Você sabe onde estão localizadas essas casas? Aonde está localizada essa casa? No campo, na cidade? O que vocês acham? Você vai escrever aqui para mim. Explique como você percebeu isso.
Por que você acha que ela está ou no campo ou na cidade? Você vai me dizer aqui. Por que você acha isso? Na número 3 para você, a vida nesses locais é mais tranquila do que nas cidades? Por quê? Você acha que quem vive aqui, vive uma vida mais tranquila? Né? Ele não vai enfrentar tanto trânsito, ele não vai ter tanto barulho de buzina. Você acha que é uma vida mais tranquila, sim ou não? Você vai me dizer, eu acho. Aí você vai botar assim, por que você acha isso? Você vai ter que justificar sua resposta para mim. Você vai ter que explicar o motivo da sua resposta. Aqui, nessa atividade, as respostas elas não são pequenas. Então, pode pedir ajuda do papai e da mamãe se vocês ficarem com dúvida em como montar a resposta, tá legal? Mas pensem, conversem, não peçam a resposta, tá legal? Número 4. Você mora ou gostaria de morar longe das cidades? Você acha que seria legal morar longe de uma cidade? A tia Marcele mora mais ou menos 30 minutos da cidade. Eu já me acostumei a morar um pouco mais distante. Eu gosto, mas cada pessoa é uma pessoa. Agora, tem bastante coisa ruim. Tipo, se eu quiser comprar um pão, eu preciso ir lá no centro comprar um pão. Se eu quiser comprar alguma coisa em algum mercado, eu preciso ir até o centro da cidade comprar alguma coisa. Então, existem coisas boas e coisas ruins em morar perto ou longe da cidade. Você gostaria de morar longe da cidade? Aí você vai me dizer a sua resposta aqui, tá? Na número 4. Depois, você vai para a última página, que é a página 12, que é um desenho. Olha só, presta atenção nesse desenho. Nesse desenho ele tem que ser muito caprichado, gente, porque depois a gente vai ter que responder outro dia, né? As outras atividades segundo o seu desenho aqui. Então tem que ser um desenho bem caprichado. Presta atenção. Imagine uma casa do jeito que você gosta e desenha no espaço a seguir. Se preferir, faça uma colagem para representá-la. Gente, aqui você vai desenhar a casa dos seus sonhos, do jeito que você imagina, com tudo que você quer dentro dela. Então aqui você vai viajar e vai pensar como é a casa dos meus sonhos. E você vai desenhar ela aqui para mim. Se você quiser achar em alguma revista essa casa, você pode também colar ela aqui. Mas eu acho mais legal você desenhar ela do seu jeito, que aí você pode fazer do jeito que você quiser. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês consigam entender o que foi falado aqui, que vocês entendam que existem vários tipos de moradia e que elas mudam mediante a situação de cada família, tá bom? Então, um beijo pra vocês e amanhã, quinta-feira, a gente se encontra de novo. Tchau!